Fala galera, bom dia a você, estamos aí mais uma vez, hoje com uma aula interessante. As 3 leis de Newton. Você sabe quem foi Newton? O grande físico, matemático Isaac Newton. Nasceu no século XVII e lá ele foi grandioso. Desde a sua trajetória sempre teve uma facilidade muito grande para poder ensinar física, matemática. Formulou alguns princípios interessantes e que até hoje são utilizados no nosso cotidiano. Lá no ensino médio você utiliza muitos desses princípios, você aprendeu esses princípios, que são as 3 leis de Newton, que são importantíssimas para alguns entendimentos na nossa prática diária, tudo bem? Mas preste atenção nesse vídeo agora, que você irá entender o mecanismo das 3 leis. Show? Vem comigo! Todo mundo já pegou um ônibus, certo? Todo mundo aqui já pegou um ônibus. Você que está me ouvindo aí agora, me vendo, você também já pegou um ônibus. Você já entrou dentro de um carro e você ouve, pô papai, ou o seu pai falando, meu filho, coloca o cinto de segurança. No ônibus não há cinto. Mas quando o ônibus está lotado, você faz o quê? Você segura naquele ferro para não cair. Quando você entra num carro, num ônibus de turismo, você obrigatoriamente precisa utilizar o cinto de segurança. Só que a utilização do cinto de segurança não é algo aleatório. A utilização do cinto de segurança não é apenas para você ganhar multa. Ali existe uma aplicabilidade da primeira lei de Newton. Você sabia disso? Ali existe uma aplicabilidade da primeira lei de Newton. Que diz o seguinte, ó. Todo corpo em movimento precisa estar em movimento. Movimento uniforme, onde a velocidade é constante, ela não varia. Todo corpo em repouso precisa estar em repouso. Então observe o seguinte, quando você entra dentro de um carro, seu pai fala, ó, utiliza o cinto de segurança. Então você vai lá, coloca o cinto de segurança, seu pai também, que é motorista, tudo bem. Ao ver alguém passando, imagine alguém com a camisa do Vasco. Que vontade que você vai ter agora de atropelá-lo. Não, mas não faça isso. Você vai freá-lo, vai frear o carro. O que acontece com o seu corpo ao frear o carro? O seu corpo tende a estar em movimento, até parar. Mas por que ele tende a estar em movimento? Por causa da primeira lei de Newton. Um corpo em movimento, nesse caso uniforme, ele tende a estar em movimento, nesse caso também uniforme. Então o cinto, ele alivia o impacto que o seu corpo tem de ir à frente. Da mesma forma como quando você entra no ônibus. A lógica do ônibus era os bancos terem cinto de segurança. Até hoje eu não consigo compreender, já fiz reclamações, mas nunca consegui compreender por que um ônibus normal não tem cinto de segurança e o ônibus de turismo tem cinto de segurança. Por que o ônibus normal há lotação e o ônibus de turismo só vai se estiver sentado? É estranho, mas se a gente for aplicar a primeira lei de Newton, onde o passageiro que vai estar em pé, ele também sofre impacto, e é por isso que ele precisa segurar naquela barra de ferro, porque uma vez ele numa velocidade constante, quando o ônibus freia, o seu corpo tende a ir à frente. Por quê? Porque a primeira lei de Newton ela é bem simples e é clara ao dizer a você. O corpo estava em movimento, o ônibus com os passageiros estavam em movimento. Em relação a um referencial do lado de fora. Uma árvore, uma pessoa andando lá na calçada, do lado de fora. Então, uma vez estando em movimento, o seu corpo tende a estar em movimento. Então, na prática, nós não deveríamos ter passageiros em pé. Porque dependendo da velocidade e da freagem, você pode causar um acidente grave. Algum passageiro que está em pé machucar.
os que estão sentados, que estão sem cinto, que já estão no assento, se machucarem também. Então essa é a primeira lei de Newton. Tudo bem? Entendeu? Hã? Da mesma maneira como você pega um cavalo e vai lá. O que acontece? Você vê alguém, você vai e para. Ao tentar parar, o seu corpo é lançado à frente. Da mesma forma com a bicicleta. Você está em alta velocidade, pedalando em alta velocidade, e quando pensa em frear, se você não tiver uma força que segure o seu corpo de não ir à frente, você acaba se machucando. Show de bola? Entenderam então? Onde está aplicada essa primeira lei de Newton? Hã? Agora vamos falar também um pouco da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é uma consequência da primeira lei. E é algo interessante. Porque a primeira lei tem uma parte que ela fala: um corpo em repouso tende a estar em repouso. Calma aí. Ó. Um corpo em repouso tende a estar em repouso. Show? Vocês não estão vendo a minha estante. Eu consigo aplicar uma força sobre a estante. A estante está parada. A estante está em repouso. Certo? Se nós entendermos interessantemente, perfeitamente bem, a gente vai compreender o seguinte, ó. Para eu mover esta estante, é necessário que eu aplique uma força. Ou, ó, força má, força igual a massa vezes aceleração. Claro que ela se originou desta aqui, a aceleração é igual a força dividido por massa. Ou seja, quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. E é verdade. Eu vou tentar empurrar agora essa estante. Dependendo da força que eu aplique, eu poderei movê-la ou não. Se eu pegasse meu filho agora e tentasse mover essa estante, talvez ele não conseguiria. Porque ele não tem uma força adequada capaz de movê-la. Então um corpo, primeira lei, um corpo em repouso, ele vai estar em repouso. Para que você atire do repouso, será necessário você aplicar uma força. E na medida que você vai aumentando a força, vai causando uma maior aceleração. Porque a massa, nesse caso, é a massa fixa, né? Se a massa é fixa, quanto mais pessoas, quanto maior for a força aplicada a esta estante. Então, por exemplo, se eu trouxesse mais alguém aqui agora, que me ajudasse a empurrar esta estante, com certeza a aceleração dela seria maior. Porque observem que há duas forças, empurrando para o mesmo sentido. Direção é uma só, horizontal. Direção pode ser horizontal ou vertical, mas nós estaríamos empurrando no mesmo sentido. Logo, com duas forças para o mesmo sentido, nós causaríamos uma aceleração muito maior. Tudo bem? E agora vem a terceira lei de Newton. E aí a terceira lei de Newton também é interessante, ó. Agora vem a terceira lei de Newton. Você já deve ter ouvido falar que toda ação gera uma reação. E é verdade. De onde surgiu isso? Surgiu da terceira lei de Newton. Como é que o foguete consegue sair da órbita? Ele faz uma força indo para fora da órbita, e esta mesma força que a órbita faz em relação ao foguete faz no sentido contrário. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, ó, aqui, ó. Não podemos achar que elas se anulam. Não é igual a força-peso, né? Força-peso, existe uma normal aqui, ó, que é aplicada
pelo solo em cima do objeto. Neste caso, elas se anulam. Na ação e reação, isso não acontece. Na ação e reação, se eu pegar a minha mão agora e der um soco na parede, então aqui, ó, se eu pegar minha mão agora e der um soco na parede, ó, força-ação. A parede vai reagir com uma força de reação. Então, se eu aplicar uma força de ação de 100 newtons, a parede irá aplicar de volta na minha mão, tá? Uma força também contrária de 100 newtons. E aí observe o seguinte, ó. Por que a ação e reação, elas não se anulam? É simples. Porque elas não são aplicadas no mesmo objeto. Enquanto o soco da ação é aplicado na parede, a força de reação é aplicada na mão. Então observe que são pontos de contato distintos. Tudo bem? Da mesma forma, um foguete na órbita. O foguete faz uma força de ação para sair da órbita. Então a ação está em cima da órbita. Show. A órbita faz uma força de reação no foguete, no sentido contrário. Observem que a ação é em cima da órbita e a reação é no sentido contrário, em cima do foguete. Observem que os objetos em questão, os pontos de contatos em questão, não são nos mesmos objetos. Tudo bem? Show? Diferentemente, quando você aplica, por exemplo, ó, uma mesa na sua casa que está em repouso, parada. Por que ela está parada? Tudo bem, não existe uma força sendo aplicada capaz de movê-la. Show. Mas por que ela está parada? É simples. Porque a força-peso que atua para baixo é igual à normal que atua para cima. Ou seja, na mesa há duas forças, uma para baixo e uma para cima, sendo aplicadas no mesmo objeto, que nesse caso seria a mesa. O peso é o peso do objeto e a normal é em cima do mesmo objeto. Então, neste caso, se anulam. Na ação e reação, isso não acontece. Quando você anda, não sei se você já percebeu, isso aí é muito mais prático, né? Você vai andando, você faz uma força de ação para frente e puxa o pé para trás, reação. Faz uma ação para frente e puxa o pé para trás, reação. Faz uma ação para frente e puxa o pé para trás. Então, você observa que você faz uma ação no chão, no pé no chão, né? E o chão faz uma reação no seu pé. Você vai para frente, puxa para trás. Vai para frente, puxa para trás. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. As leis de Newton estão em todos os lugares, em todos os momentos. Você sempre vai ver uma lei que ele tenha feito e publicado de uma maneira excepcional, exuberante. Espero que vocês tenham gostado. Vá lá no meu canal, O Mago das Exatas, e estamos juntos, tudo bem? Aqui quem fala é o grupo do professor de português. Estamos juntos. Até a próxima aula. Valeu!